Ser ou não ser? Eis a questão. Prepare-se para conhecer a história por trás de uma das mais célebres frases de Hamlet, escrito por William Shakespeare, um livro clássico e uma das obras mais aclamadas da literatura mundial. No resumo de hoje, você vai entender por que Hamlet continua sendo uma das peças mais importantes da literatura, capaz de gerar, mesmo após séculos, discussões e reflexões profundas. Antes de nos transportarmos para dentro desse fascinante universo shakespeariano, vamos conhecer os personagens principais dessa obra atemporal. Hamlet, o príncipe da Dinamarca e a figura central da obra. Ele é um jovem profundamente melancólico, sofrendo intensamente pela morte de seu pai, que carrega o mesmo nome que o seu, e pelo casamento precipitado de sua mãe, a rainha Gertrudes, com seu tio Cláudio. Para investigar a verdade por trás da morte de seu pai, Hamlet decide fingir loucura, o que gera preocupação na corte e lhe dá tempo para investigar. Suas reflexões profundas são vistas como uma representação pioneira da mente humana na literatura. Rei Cláudio, o tio de Hamlet, é o antagonista central, e o atual rei da Dinamarca, tendo usurpado o trono e a rainha através do assassinato de seu irmão, o rei Hamlet pai. Cláudio é retratado como astuto e manipulador, movido por ambição desmedida e luxúria. Ele simboliza a corrupção moral que permeia o reino da Dinamarca. Horácio, o amigo leal e confiável de Hamlet. Ele é um observador perspicaz da situação política da Dinamarca. Horácio representa a razão, a fidelidade e a integridade em um mundo de corrupção e engano. Polônio, o conselheiro-chefe do rei e pai de outros dois personagens importantes na obra. Polônio é caracterizado por sua eloquência e sua tendência a discursos longos. Ele também atua como espião a serviço do novo rei para vigiar Hamlet e tem papel fundamental em futuras tragédias e acontecimentos importantes no livro. Ofélia, filha de Polônio e irmã de Laertes. Ofélia ama Hamlet, mas é aconselhada por seu pai e irmão a manter-se à distância dele. Ela é retratada como um peão indefeso no jogo corrupto dos homens, constantemente controlada e manipulada. Sua obediência e vulnerabilidade a tornam suscetível às manipulações da corte e dos homens ao seu redor, inclusive de Hamlet, que em determinados momentos a trata com desprezo e palavras duras. Outros personagens igualmente importantes surgirão ao longo da narrativa, contribuindo para a cadeia de eventos trágicos, inesperados e irreversíveis que definirão o destino de Hamlet. Hamlet é chamada de peça porque, em sua essência, ela foi escrita para ser encenada no teatro. A história se passa na Dinamarca. Quanto ao período, foi escrita por William Shakespeare entre 1599 e 1601, com a maioria dos autores datando-a por volta de 1600, na virada do século XVI para o XVII. A peça é formalmente dividida em 5 atos que nos guiam através de uma complexa teia de eventos que exploram temas centrais como vingança, loucura, corrupção e poder, política e legitimidade, aparência versus realidade, dilemas existenciais, moral, decadência do Estado, gênero e representação feminina, luto e a expressão da dor, dentre outros temas importantes e relevantes. Cada ato progride a trama e o desenvolvimento desses temas. Tudo começa no sombrio castelo de Elsinore, onde o jovem príncipe Hamlet encontra-se em profundo luto, deprimido e perturbado pela recente e inexplicável morte de seu pai, o rei Hamlet. Sua angústia é intensificada pelo casamento precipitado de sua mãe, a rainha Gertrudes, com seu tio Cláudio, que rapidamente ascendeu ao trono. Hamlet vê essa união como desleal e incestuosa. Isso também desencadeia um sentimento de desequilíbrio no reino, pois um rei foi morto e outro assumiu o poder de forma ilegítima, o que exige a restauração da ordem.
Além disso, a tensão política também é crescente e reforçada pela notícia de que o príncipe da Noruega, Fortinbras, está reunindo um exército para reivindicar terras perdidas por seu pai, que foi morto em combate pelo falecido rei Hamlet. Isso acaba contribuindo para um clima de guerra que parece iminente. A trama se torna ainda mais acalorada quando os guardas do castelo, Marcelo e Bernardo, tentam convencer Horácio, amigo leal de Hamlet, de que viram o fantasma do falecido rei. A notícia chega aos ouvidos de Hamlet, que logo decide se juntar aos guardas na esperança de ver o fantasma de seu pai com os próprios olhos. O fantasma aparece para Hamlet e diz que foi condenado a vagar e a sofrer até que sua morte seja vingada. Ele explica que, ao contrário da versão oficial de que uma cobra o havia picado, ele foi envenenado por Cláudio enquanto dormia no jardim, o descrevendo como um monstro adúltero e incestuoso. O espírito exige que Hamlet vingue sua morte, mas o adverte especificamente para não tocar na rainha Gertrudes, e que deixe sua condenação para forças divinas. Hamlet é imediatamente sobrecarregado diante da monumental tarefa de vingança imposta pelo fantasma. Mesmo assim, decide investigar a trágica morte de seu pai e tentar descobrir a verdade. Essa aparição é o catalisador principal de toda a trama. Para disfarçar suas verdadeiras intenções e ganhar tempo para sua investigação, Hamlet decide fingir loucura, adotando um comportamento estranho e maníaco como uma máscara para provar a culpa de seu tio. Ofélia, filha de Polônio e interesse amoroso de Hamlet, é instruída por seu pai e irmão a manter distância de Hamlet, pois desconfiam de suas reais intenções e de sua instabilidade repentina. No segundo ato, o comportamento incomum de Hamlet, resultado de sua loucura fingida, começa a gerar grande preocupação em toda a corte. O rei Cláudio e a rainha Gertrudes, ansiosos para entender a causa da mudança de Hamlet, convocam Rosencrantz e Guildenstern, dois amigos de infância do príncipe, e os pedem dar a observar e investigar o que está afligindo Hamlet. Mas Hamlet, com sua astúcia e inteligência, rapidamente percebe que Rosencrantz e Guildenstern não são apenas amigos vindo visitá-lo, mas estão a serviço do rei e da rainha para espioná-lo. Essa percepção aprofunda sua desconfiança em relação a todos ao seu redor e reforça sua decisão de manter a farsa da loucura. Polônio também se dedica a tentar desvendar a raiz da loucura de Hamlet. Ele, em mais um de seus discursos característicos, tenta provar que a causa da melancolia de Hamlet é o que ele chama de doença de amor por sua filha, Ofélia. O rumo da história se desenvolve com a chegada de um grupo de atores itinerantes ao castelo Elsinore. Hamlet os recebe e vê neles uma oportunidade perfeita para pesar a consciência do rei Cláudio. Ele planeja usar esses atores para encenar uma peça que simula fielmente as circunstâncias do assassinato de seu pai, com o objetivo de observar a reação de Cláudio durante a performance e, assim, confirmar sua culpa. A peça encenada pelos atores tem dois nomes: A Morte de Gonzaga, este é o nome que a peça tem em sua forma original, e A Ratoeira, que é o título que Hamlet dá à performance, com o sentido metafórico de apanhar Cláudio, assim como uma ratoeira apanha um rato. O terceiro ato inicia com o famoso monólogo de Hamlet: ser ou não ser, eis a questão. Neste ponto, Hamlet está em meio à sua estratégia de fingir loucura e prestes a executar o plano da ratoeira. A frase é dita em meio à sua profunda angústia existencial, onde ele reflete sobre o sentido da vida e da morte, a dor da existência, a possibilidade de suicídio e o medo de um mundo desconhecido após a morte, medo esse que o impede de tirar a própria vida. Os questionamentos de Hamlet sobre vida e morte vão além do medo físico, sendo uma investigação filosófica sobre o significado da existência, e é uma das cenas mais profundas da literatura universal. Ele também pondera sobre outros temas igualmente profundos, dentre eles,
corrupção e abuso de poder. O príncipe percebe a podridão no coração do reino da Dinamarca e a ilegitimidade do poder de Cláudio. Ele reflete sobre a corrupção como uma doença sistêmica que infecta todo o corpo político e a necessidade de restaurar a ordem. Sobre a aparência versus realidade e autenticidade, Hamlet investiga a natureza da performance e das máscaras que as pessoas usam. Ele utiliza o teatro, com a peça A Ratoeira, para expor a verdade e desmascarar a hipocrisia. Ele também critica a retórica e a etiqueta, valorizando o que se é sobre o que se aparenta. Sobre a crítica social e existência autêntica, Hamlet questiona a conformidade social, sugerindo que ser louco é a única possibilidade de ser sadio neste mundo doente. Ele reflete sobre a importância de viver uma vida autêntica, não um roteiro definido por terceiros. Sua jornada o leva a questionar o preço a ser pago pela consciência de se tornar quem você é, buscando a liberdade e a autonomia em meio à hipocrisia e ao vazio social. Suas reflexões são profundas e abrangentes, abordando temas como traição, vingança, ódio e amor, bem como temas como moralidade, ética, identidade e autodescoberta. A peça é um paradigma da vida humana, onde o protagonista explora a essência da experiência humana em sua totalidade. Em suma, Hamlet passa a peça inteira pensando e questionando, e suas reflexões se estendem desde a política e a corrupção até a psicologia humana, a autenticidade e o sentido da vida em um mundo complexo. Após o monólogo, Hamlet tem um encontro com Ofélia. Ele percebe que ela está sendo usada como um peão e que está espionando ele a mando de seu pai e do rei Cláudio. Tomado pela desconfiança e cada vez mais imerso em sua loucura fingida, Hamlet se afasta cada vez mais dela. Ele a rejeita de forma contundente e cruel, usando palavras duras que a ofendem profundamente com suas agressões verbais, instruindo-a a ir para um convento, com um possível duplo sentido que, na época, poderia se referir também a um prostíbulo. As ofensas de Hamlet atingem profundamente Ofélia, que sente o duro golpe de suas palavras de forma devastadora. Por um lado, ela é constantemente controlada e manipulada pelo pai, pelo irmão e pelo rei. Por outro lado, é alvo da misoginia e desprezo do homem que ama. Atingida por todos os lados, Ofélia é a personificação da opressão feminina, um peão indefeso no jogo corrupto dos homens. Finalmente, a encenação da ratoeira acontece e o plano de Hamlet confirma suas suspeitas. Durante a peça, Cláudio fica visivelmente desconfortável e deixa o lugar de forma abrupta. Depois de sair da peça, Cláudio tenta orar, mas a sinceridade dessa oração é bastante questionável. Embora ele sinta o peso do seu crime, Cláudio não demonstra um verdadeiro arrependimento, um desejo real de mudar. Hamlet o observa e, apesar de ter a oportunidade perfeita para a vingança, hesita em matá-lo neste momento, temendo que se fizesse isso, enquanto Cláudio estava em oração, a alma do rei poderia ir para o céu em vez do inferno. Essa indecisão de Hamlet é um dos aspectos mais debatidos, revelando seus profundos dilemas morais e religiosos, e contrastando-o com outros personagens mais impulsivos. Após a peça e a confirmação da culpa de Cláudio, Hamlet vai confrontar sua mãe, a rainha Gertrudes. Durante a discussão, ele ouve um barulho atrás de uma cortina e, por acreditar que era Cláudio quem o espiava escondido, Hamlet impulsivamente esfaqueia a cortina e, sem querer, mata Polônio por engano. A morte de Polônio é um ponto de virada trágico e fundamental na peça. Essa ação impulsiva de Hamlet, motivada pela sua fúria e busca por vingança, terá consequências devastadoras, principalmente para Ofélia, que, após a tragédia com seu pai, enlouquece completamente. Ela sucumbe à loucura genuína, diferente da loucura fingida de Hamlet. Em seu estado de desvario, ela se expressa cantando e proferindo palavras que não fazem sentido imediato para os outros, mas que, na verdade, revelam suas dores reprimidas e frustrações.
A loucura de Ofélia é uma consequência direta do trauma e da devastação emocional causados pela agressão verbal de Hamlet, e mais significativamente, pelo assassinato de seu pai pelas mãos do príncipe. Ela é tratada como uma vítima da manipulação e da tragédia, e sua loucura se transforma no meio pelo qual ela finalmente expressa suas emoções e tristezas reprimidas, lhe concedendo uma voz que diz verdades sem censuras, algo que seria inimaginável para ela enquanto estava sã. O desfecho trágico de sua loucura é sua morte por afogamento. A peça sugere que sua morte pode ser um suicídio, embora não seja explicitamente confirmado. Laertes, que estava em Paris, retorna furioso à Dinamarca, consumido pela raiva e pelo desejo de vingança pela morte de seu pai, o rei Cláudio, sentindo-se ameaçado e determinado a eliminar Hamlet de uma vez por todas, se une a ele e juntos conspiram para assassinar Hamlet. O plano é traiçoeiro. Eles decidem que Hamlet e Laertes terão um duelo, mas a espada de Laertes será afiada e envenenada. Além disso, Cláudio preparará uma taça de vinho também envenenada para Hamlet, caso o plano da espada falhe. Cláudio já havia tentado se livrar de Hamlet antes, quando o enviou para a Inglaterra. No entanto, Hamlet conseguiu interceptar e frustrar esse plano, alterando as ordens para que seus dois acompanhantes, Rosencrantz e Guildenstern, fossem executados em seu lugar. O quinto ato se inicia com uma cena marcante e filosófica, onde Hamlet encontra dois coveiros no cemitério durante o funeral de Ofélia. Ele reflete profundamente sobre a mortalidade humana ao segurar o crânio de Yorick, o bobo da corte que ele conheceu em sua infância. Essa cena serve como um lembrete da transitoriedade da vida e da inevitabilidade da morte, onde até os mais grandiosos se tornam pó. Hamlet é ferido pela espada de Laertes, que foi previamente afiada e envenenada. Em um momento crucial, as espadas são trocadas durante a luta, e Hamlet, sem saber, fere Laertes com a mesma arma envenenada. Antes de morrer, Laertes revela a Hamlet a traição de Cláudio e o plano do veneno. Durante o duelo, a rainha Gertrudes acidentalmente bebe o vinho envenenado que Cláudio havia preparado para Hamlet e também morre. Com a revelação de Laertes e vendo a morte de sua mãe, Hamlet finalmente age. Ele esfaqueia o rei Cláudio com a espada envenenada e o força a beber o restante do vinho envenenado. Rodeado pelo massacre, Hamlet sucumbe ao veneno da espada e morre nos braços de seu leal amigo Horácio. Em seus últimos momentos, ele pede a Horácio que conte sua trágica história e justifique suas ações para o mundo. O príncipe Fortinbras da Noruega, que estava retornando vitorioso da Polônia, chega a Elsinor. Ao encontrar a corte dizimada, ele assume o controle do reino, trazendo uma nova ordem após o caos, corrupção e aniquilação da antiga linhagem real. Isso sugere a possibilidade de uma nova ordem e legitimidade para o reino. O quinto ato é o ápice da peça e sela o destino de quase todos os personagens principais, demonstrando a cadeia de causa e efeito da vingança e culminando num ciclo terrível de tragédias. A morte generalizada e a ascensão de Fortinbras representam a purgação da corrupção no reino, as consequências do poder corrupto e a restauração da ordem, embora a um custo humano altíssimo. E assim, encerramos o resumo de hoje. O que vocês acharam das decisões de Hamlet? Será que ele poderia ter evitado as tragédias e os sucessivos desastres? E vocês acham que se ele tivesse escolhido abandonar a sede de vingança, o final da história poderia ter sido diferente? Conta pra gente nos comentários, queremos saber sua opinião. É importante lembrar que este é apenas um resumo e que a leitura da obra completa é uma experiência muito mais rica e profunda. Ler o livro na íntegra é mergulhar na genialidade de um dos maiores escritores de todos os tempos, William Shakespeare. Muito obrigada por nos acompanhar. Até mais, queridos leitores!